Oi, internauta, tudo bem? Nesta segunda-feira de pós-eleição, nós estamos fazendo uma série de análises aqui na TV Real Time 1 para que você possa compreender o resultado que foi apurado nas urnas e o que será de algumas figuras políticas daqui para frente. E é isso que nós vamos tratar agora. O resultado desse primeiro turno joga a luz sobre algumas figuras políticas criadas num berço histórico, o de Amazonino. Vamos começar pelo fator idade. José Melo, do PROS, aos 76 anos, não conseguiu vaga na Assembleia Legislativa. Esse resultado das urnas significa uma aposentadoria compulsória, professora Thaís Cavalcante, professora de Ciência Política do La Salle. Seja bem-vinda. Obrigada, Caio. Então, acredito que essa não eleição, esse não cargo do José Melo na Alian não é necessariamente uma aposentadoria, mas talvez um afastamento, por enquanto, né? Acredito que ele não venha tentar se candidatar para prefeito em 2024, mas acredito que lá em 2026 ele possa tentar novamente se eleger enquanto deputado estadual. Mas acredito que, no momento, essa não significa o fim da carreira política do Melo. O Caio, ele vai estar com 78 em 2024 e com 80 em 2026. Cada vez mais difícil, e até mais do que isso, é o passado recente dele. Ele foi cassado, foi preso, foi afastado, foi muito humilhado, não conseguiu partido, acabou ficando lá num partido pequeno, isolado, que custou a ele a falta de quociente partidário, né? Falta de quociente eleitoral. Então, assim, o Melo vem num processo de muitas provações. Ele vem apanhando muito nos últimos 5, 6 anos. Vejo muito prefeito, eu nem penso nisso. Acho que seria uma aventura assim doida, uma aventura. Então, acho que nem é possível. Vereador, talvez, para tentar conseguir um cargo, um mandato. Então, talvez vereador, dependendo da votação que ele tenha na capital, ele olharia bem, analisaria bem, no máximo vereador. Talvez, como vereador, 2 anos depois, tendo visibilidade, menos processos, inocentado, numa outra conjuntura, pudesse deputado estadual ou federal. Por ora, eu só enxergo vereador e olhe lá, pelos problemas recentes que ele teve, né, que eu acho que marcaram muito a imagem e a carreira dele. Né? Não é uma carreira recente, vitoriosa, é uma carreira conturbada, né, nos últimos anos, para usar uma palavra legal, né, assim, mais neutra. Alfredo Nascimento não ganha eleição desde 2010. Ele tem 72 anos. Nasceu no berço político de Amazonino Mendes. Alfredo ainda tem capital eleitoral para uma próxima eleição, professor Gilson Jô? Repare que eu prefiro falar em capital eleitoral do que capital político, para distanciar os assuntos. Pois é, capital político o Alfredo tem. Foi prefeito, foi ministro, senador, deputado, enfim, ele tem uma trajetória política muito longa. Eu acho que o problema do Alfredo é uma certa rejeição que se criou a ele, alguns problemas, na minha modesta opinião, até injustos com ele, mas ele veio concentrando nos últimos anos uma certa rejeição, uma oposição. Ele ficou um pouco de fora do primeiro plano da vida política do Estado. Enquanto, assim, Amazonino, Eduardo, Omar, Arthur, Davi, agora o Wilson Lima, né, ficavam disputando, o Alfredo era sempre aquele cara mais atrás, meio sumido, né, meio desaparecido, e eu acho que isso se reflete nas urnas. É um camarada que tem votos, tem uma boa presença, uma boa participação, um passado, porém, eu não o vejo, por exemplo, como candidato a prefeito. Não tem votos em Manaus, tem uma dificuldade imensa, mostrou limitações de voto agora,
perdeu outra eleição, né, para Senado. Não esquecer que em 2018 ele perdeu para o Senado, perdeu para governador em 2010 para o Omar. Então, ele acumula derrotas, uma votação cada vez menor, e não é hoje um cara que esteja no primeiro plano da política local. Pode se eleger vereador? Pode. Pode ser que daqui a 4 anos tente virar deputado estadual? Pode ser. Mas, na minha opinião, vai depender muito da conjuntura, de alianças, de uma boa chapa, de um momento do país. Não é mais um político que eu diria assim, escolhe o cargo que ele quer. Porque tem uns, né, que tem força, né, professora, que o cara escolhe o cargo, ele vai se eleger. E eu acho que o Alfredo já passou deste momento de ter uma força da gente dizer, pô, o Alfredo ganha qualquer coisa. Não. Depende muito da conjuntura, da aliança, e agora mostrou isso. Mesmo num partido forte, né, o PL, mas não conseguiu se eleger. Professora, a senhora concorda com o professor Gil? Concordo. Inclusive, dos últimos anos para cá, nós não ouvíamos falar de Alfredo Nascimento, pelo menos não aqui na capital. E isso o prejudicou, e ele viu que isso o prejudicou agora nessas eleições. Isso foi refletido agora, né? Ele acaba deixando esse cenário do Amazonas, acaba desaparecendo, as pessoas acabam não esquecendo, porque, afinal de contas, Alfredo Nascimento tem um nome forte. As pessoas conhecem Alfredo Nascimento, porém, não votam. Aos 68 anos de idade, o presidente estadual do União Brasil, Paulderney Avelino, também não conseguiu se eleger deputado federal. Paulderney não ganha eleição desde 2014. Da mesma terra que a amazonina, Irunepé, Paulderney ainda tem disposição ou terá disposição para outras disputas, professora Thaís? O Paulderney ainda é jovem, se nós formos comparar com as outras personalidades que nós estamos conversando. O Paulderney é o mais jovem deles. Então, acredito que o Paulderney ele vem de uma sucessão de perdas eleitorais que isso o enfraqueceram bastante. Ele perde uma visibilidade muito grande quando ele não está em um mandato. Mas que talvez em 2024, a depender do que ele para que ele não fique sem mais nenhum cargo, acredito que o Paulderney ainda tente um cargo do Legislativo enquanto vereador, para que em 2026 possa tentar um cargo como deputado estadual ou federal. Mas o Paulderney ainda é jovem, é um político jovem, tem apenas 68 anos, então acredito que ainda tenha muito chão para percorrer. Professor Gil, esse chão para percorrer, significa até uma disputa à Câmara dos Vereadores de Manaus? Pois é, o Paulderney, ele teve uma derrota, ele sempre teve uma trajetória muito linear como deputado, parecida com a do Átila e de outros, né? Sempre se elegendo. Até que ele ambicionou, há alguns anos, o Senado. E aí ele perde, fica um tempo fora. Ele volta agora, o Paulderney, ele volta como secretário, né, de Educação. Deu muita visibilidade, ele forjou muito, né, da candidatura dele agora em cima da campanha da educação, da presença dele, né, como secretário. Eu não o vejo fora do jogo político. É um tipo de político que precisa estar sempre, como a professora falou, ele precisa estar sempre em evidência, precisa de cargos, ele precisa estar aparecendo. Não sei se o Paulderney some, eu não acho que suma. Acho que o perfil dele é mais para estar em algum tipo de cargo, ou ligado à SUFRAMA, ou numa secretaria, ou municipal, ou numa estadual, enfim. Acho que ele se encaixa em algum cargo, num futuro muito próximo, e é de onde ele vai pensar a carreira dele. Se vale a pena tentar de novo ser deputado federal, ou então ter mais cargos, ou se outra derrota seria muito ruim para a carreira dele. Mas eu vejo, o Caio e professora, talvez num futuro bem próximo, que ele pegue algum cargo
É sempre um nome bom para uma secretaria de educação, de finanças, SUFRAMA, né? Uma pessoa muito especializado, né? Especializado no distrito industrial. E eu acho que ele não quer sair do jogo político, né? Ele ambiciona ficar dentro do jogo. Então, acho que o que a gente vai ver do Paulo-Derney no ano que vem é em algum cargo. Ele vai estar em algum cargo. E, a partir desse cargo, é que o futuro dele se decidirá. Um jovem de 68 anos, né? Porque nós estamos falando de pessoas de 80, pô, com 68 é um garoto, né? Faz 83, de quem o senhor menciona, faz 83 em novembro, agora, mês que vem. Mais uma vez, muito obrigado, professora Thaís, professor Gilson Gil. A gente vai seguir ainda com análises nessa segunda-feira de pós-eleição. A você, internauta, também muito obrigado também. Curta, comente, compartilhe esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp e não esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube. É o portal Real Time 1.